Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Zero ao Cargo. Eu sou o professor Gaspar e hoje nós vamos estudar o Estatuto dos Servidores de Cariacica, especificamente no que toca a provimento e vacância. Vamos lá! Esse vídeo nos foi pedido pelo nosso inscrito, o Ed do Jiu-Jitsu. Muito obrigado pela sugestão. E se vocês têm também alguma sugestão, algum pedido de aula, pode encaminhar nos comentários que nós iremos tentar providenciar a aula do seu interesse. Aproveito nesse momento para já pedir o like, nos ajuda demais você dar este apoio, que não custa nada, é só um toquezinho aí no dedão. E também que compartilhe nosso canal e faça comentários, se não for solicitar a aula, pode fazer sugestões, sempre estamos abertos para qualquer sugestões, críticas ou elogios também, se for o caso. Sem mais delongas, vamos para a aula em questão. Antes de começarmos a explicar exatamente o provimento e a vacância, é necessário termos pelo menos alguns conceitos bem definidos. Entre eles, quais são os tipos de servidores? Nós temos o servidor que tem cargo efetivo, que comumente nós chamamos de concursado. E às vezes a gente confunde o cargo efetivo, o concursado, com o estável. O servidor estável é aquele que está num cargo efetivo, ou seja, que entrou através de concurso público e que já passou no estágio probatório. Ou seja, todo servidor estável é um cargo efetivo. Porém, nem todo servidor efetivo já está estável. É necessário primeiro passar pelo estágio probatório. O segundo tipo de cargo, também contemplado pelo Estatuto, é o cargo de livre exoneração e nomeação e exoneração. O vulgo CC, aqueles que são indicados pelos prefeitos, pelos agentes políticos, que têm função específica para chefia, coordenação e assessoramento. Existem outros tipos de cargo que não são englobados pelo Estatuto e que também não têm relação com o tema de hoje, que é a questão do provimento e vacância. Mas eu estou colocando aqui para que vocês deem uma olhada e também estudem e já se atentem que tem esses outros tipos de cargos que pode cair em alguma questão, se eles estão protegidos ou não pelo Estatuto dos Servidores. Eles não estão. E quem são eles? Os agentes políticos, que são aqueles que são eleitos em votação para exercer um cargo público. Nós temos também os empregados públicos seletistas do município. Esses empregados normalmente são de companhias municipais, são de companhias mistas, empresas públicas, que nem sempre vão seguir o estatuto. Esses empregados, eles têm a carteira assinada e seguem o estatuto do CLT, por isso que são chamados de empregados públicos seletistas, da CLT. Nós também temos os servidores temporários contratados por excepcional interesse público. O exemplo mais típico desse tipo de servidor é o caso de professores, quando não tem professor o suficiente para atender todas as salas de aulas do município, e é necessário fazer contratos em caráter emergencial para eles poderem dar conta do atendimento de todos os alunos do município. Esses servidores, eles também não vão ser contemplados pelo Estatuto. Eles não são concursados e tampouco são os servidores de livre exoneração. Eles são servidores temporários que, via de regra, seguem as mesmas regras e têm os mesmos direitos dos empregados seletistas. Por fim, nós também temos os agentes honoríficos, que seriam aqueles cargos que, na realidade, não exercem nenhum serviço efetivamente. Poderíamos usar de exemplo aqueles casos de embaixadores de festa do município, que não são efetivamente servidores. Bom, e o que seria o cargo público? Segundo a definição da própria lei, no artigo 4º, é o posto de trabalho instituído na organização do serviço público, com denominação própria, número certo, atribuições,
responsabilidades específicas e vencimentos correspondentes para ser provido e exercido por pessoa física que atenda os requisitos de acesso estabelecido em lei. Trocando em miúdos, todo cargo público ele tem que ter previsão legal, e nessa previsão legal vai ter a denominação dele, que vai ser o nome do cargo, por exemplo, agente administrativo. O número certo que eles definem aqui é a quantidade de cargos, desse tipo de cargo, que tem no município. Então, lá na lei vai estar dizendo, agente administrativo, total 30 cargos, 40, vai estar definido esse número certinho. Quais são as atribuições? O que ele deve fazer? Qual é o serviço do agente administrativo? As responsabilidades dele? O vencimento. Vencimento, se vocês não estão familiarizados com os termos legais, é o equivalente a salário. Basicamente, quando fala vencimento dentro de estatuto, nós estamos nos referindo a salário, remuneração. Para ser provido, ou seja, o provimento logo nós vamos ver, e exercido por pessoa física que atenda aos requisitos. Esses requisitos também têm a definição em lei. Mas, enfim, esta é a definição legal do cargo público. Hoje eu gostaria de explicar para vocês de uma maneira mais orgânica, mais intuitiva. Aqui nós temos um desenho bem simples que é para representar um prédio. Esse prédio ele é o equivalente ao serviço público, que contempla todos os cargos do serviço público. E cada quadrinho ali representa um cargo, certo? Essa noção é bem interessante, é bem importante a gente ter, para depois a gente começar a entender o que é um provimento originário e o que é um provimento derivativo. Quando a gente fala de provimento e vacância, nós podemos olhar essa outra imagem aqui. Imaginem, então, o serviço público com seus 6 cargos que nós temos aqui. Aqui nós temos 4 cargos que estão ocupados. Esses cargos estão providos. E os cargos que não tem ninguém, que ninguém assumiu, estão vagos, estão vacantes. Então, o provimento é isso, é você entregar o cargo para uma pessoa para que ela exerça aquela atividade. E a vacância é quando o cargo fica vazio, quando não tem ninguém ocupando ele. Então nós temos também o conceito de provimento originário e derivado. O originário é, como a própria palavra fala, original. Ele é o primeiro a surgir, é o primeiro momento que nós temos. O originário é o original, não veio nada antes dele. E é, então, o momento em que a pessoa que está fora do serviço público entra nele. Então, aqui nessa imagem da esquerda, nós temos aqui o bonequinho que está fora do serviço público e está entrando nele. Já no caso derivado, nós temos alguém que já está vinculado ao serviço público e está assumindo um lugar dentro do serviço público. Ou seja, ele não está mais fora. No entanto, aqui é bem importante a gente ter a noção de que nem sempre, certo? Nem sempre o provimento derivado, a pessoa que recebeu o provimento derivado, vai estar investido em algum cargo. Ela vai ter alguma relação com o serviço público. Essa relação nós vamos ver a seguir. Então, nós temos o provimento originário. E como comentado, originário é o original, é o primeiro, é o único. Só é original uma vez. Depois é tudo cópia, tudo derivativo. E o único provimento originário é a nomeação. A nomeação, então, para que ela serve? Tanto para cargo efetivo, ou seja, o concursado, e depende, então, do concurso público, quando se tratar de cargo isolado ou de carreira. E se torna estável após o estágio probatório. Lembrando, essa distinção entre cargo efetivo e cargo estável está se o servidor já passou pelo tempo de provação. Mas a nomeação não serve só para concursado. A nomeação ela também serve para os cargos de livre nomeação ou exoneração.
que é a escolha livre do prefeito ou então dos vereadores, enfim, para cargos em comissão, de chefia, assessoramento ou de coordenação. Na aula de hoje nós vamos tratar principalmente sobre provimento e vacância, portanto, eu não vou entrar em detalhes sobre o provimento originário. Porém, eu peço que vocês deem uma olhada na lei e observem os requisitos básicos que estão lá no artigo 9º, as normas para concurso público do artigo 10 ao 12 e as regras para posse no artigo 20 ao 25. Provimento derivado. Conforme o artigo 26 do Estatuto, o provimento derivado dá-se com o preenchimento de cargo público efetivo por servidor do quadro permanente ou após seu reingresso sem necessidade de aprovação em concurso público e efetiva por meio de reversão, reintegração, recondução, readaptação, aproveitamento. Ainda ele tem um parágrafo mencionando que não constitui forma de provimento derivado a nomeação para cargos em comissão. Então, vou dar uma breve explicação aqui a respeito disso. Primeiro, o provimento derivado não precisa de aprovação em concurso público. Por quê? Porque lá no provimento original já teve o concurso público. E agora o servidor já está dentro do meio. Ali no parágrafo 1º, menciona que não constitui forma de provimento derivado a nomeação para cargo em comissão. Ou seja, quando um servidor concursado ele já está no serviço público e ele é nomeado para um cargo em comissão, isso não é um provimento derivado. Novamente, é uma nomeação e a nomeação ela é sempre originária. No entanto, nós não vamos estudar provimento através do artigo 26 dessa maneira que está aqui. Ao meu ver, a pior maneira de tentar entender o que é o provimento derivado é simplesmente decorando esse monte de palavras que tudo começam com re. Afinal, se é um provimento derivado, porque aconteceu algo antes, e nesse caso é uma vacância. Então, qual é a melhor maneira da gente estudar provimento e vacância? Bom, eu gosto de estudar provimento derivado sempre associando ele com a vacância que deu origem. E é essa maneira que eu recomendo vocês fazerem. Pensem primeiro como que houve uma vacância, para depois haver o provimento derivado. É sempre um partindo do outro. Eu fiz essa tabela aqui, de maneira que eu gosto sempre de estudar esse conteúdo. Nessa tabela a gente vai relacionar o provimento com a vacância que deu origem a este tipo de provimento. Quando eu explico isso, eu sempre gosto de contextualizar, dando exemplos, fazendo algumas brincadeiras. Então eu peço que ninguém se ofenda, porque são simplesmente para fins pedagógicos e para que facilitem a memorização de vocês. Então vamos lá. O primeiro tipo de provimento derivado que nós vamos ver aqui é a reversão. A reversão ela está associada com a aposentadoria. Como assim? Nós temos um servidor que trabalhou durante muito tempo no seu cargo, e então ele se aposenta. Pode se aposentar por idade ou pode se aposentar por algum problema de saúde. Pode ser declarado inválido e por isso é aposentado. No entanto, principalmente no caso de invalidez, ele de tempos em tempos precisa fazer exames para ver se ele realmente continua inválido. Caso essa perícia declare que ele não está apto para trabalhar, ele volta para o serviço público, ele reverte. Ele então assume novamente o cargo através da reversão. Então, sempre associem a reversão com a aposentadoria. O próximo caso é o da readaptação. E a readaptação ela é curiosa porque ela é ao mesmo tempo um provimento e uma vacância. E do que se trata a readaptação? Vamos pegar só o finalzinho da palavra, tirar o re e ficar só com adaptação. A readaptação ela serve para pegar um servidor que teve algum problema de saúde
seja através de saúde, de doença ou um acidente, que deixou ele com alguma sequela. Por exemplo, digamos que seja um arquivista da prefeitura, um arquivista físico, que precisa subir em escada e guardar aquele monte de pasta que sempre tem em repartição pública. E ele sofre um problema onde ele fica com uma paralisia na perna ou algum outro problema que ele não pode mais subir escadas. E a prefeitura não tem como dar um elevadorzinho, algum equipamento para que ele continue arquivando. Nesse caso, ele continua com a capacidade de trabalhar, porém ele não consegue mais exercer o mesmo trabalho. E a prefeitura precisa readaptá-lo, precisa colocar ele numa outra função. Então, ele vai ser provido de um outro cargo, adaptado para sua limitação. E por que é uma vacância também? Ora, porque no momento que ele é readaptado em outro cargo, o cargo que ele estava ficou vacante porque ele foi readaptado. Ou seja, ele deixou um cargo porque estavam adaptando ele para outro, e aquele cargo que ele estava, então, ficou vazio, ficou vacante. O terceiro tipo de provimento derivado é a recondução. E aqui a gente precisa explicar um pouquinho melhor algumas outras coisas. De acordo com a própria Constituição Federal, um servidor público ele não pode acumular cargos, exceto aquela exceção de 2 cargos de professor, um técnico e um outro de magistério. Mas, via de regra, o servidor ele não pode acumular cargos. Então, suponha que há um servidor estável, e a recondução ela sempre depende da estabilidade prévia do servidor, que estava num cargo, fez um outro concurso e assumiu este outro cargo. No momento em que ele assume este outro cargo, o cargo que ele estava fica vacante e ele começa a exercer o seu trabalho no outro cargo. Mas ele ainda é apenas um servidor efetivo, ele não é um servidor estável no outro cargo. Ele vai precisar passar pelo estágio probatório. Então, na hipótese dele não conseguir satisfazer os requisitos dentro do estágio probatório, não tiver a competência necessária, ele acaba sendo reconduzido para o cargo anterior. Eu gosto aqui de fazer uma brincadeirinha, que eu espero que ninguém se ofenda ouvindo isso. Mas, enfim, eu gosto de associar a recondução com a cordinha do burrinho. Por quê? Porque o burrinho, tu tem que carregar puxando uma cordinha. Então, o cara ele está num estágio probatório e não consegue fazer todas as atividades ali. No meu tempo, quando eu era pequeno, o pessoal chamava pessoas que não conseguiam fazer a coisa de burrinho. Por isso que eu memorizei dessa maneira. Então, a pessoa está num cargo, mas ela não consegue fazer. Então, precisa botar a cordinha no burrinho e puxar ele de volta para o cargo anterior. Então, lembrem disso. A recondução ela sempre vai ser essa questão de tu pegar um servidor que já era estável no cargo, assumiu um novo, mas não passou no estágio probatório e retornou para a sua função anterior. O quarto caso é a reintegração. Para entendermos a reintegração, nós temos que entender o que é a demissão dentro do serviço público. No serviço privado, demissão é sempre você sair do emprego, seja por justa causa ou sem justa causa. No caso do serviço público, não existe demissão amigável. Quando o servidor ele sai do serviço público sem ser punido, ele é apenas exonerado. Essa é a demissão sem justa causa do serviço público. Agora, quando ele dá causa, ele é punido. E essa punição se chama demissão. Então, demissão em serviço público é sempre uma punição. Óbvio, depende de processo interno que apure os fatos para saber se o servidor deu causa e realmente é culpado para que seja demitido. É necessário todo um processo para demitir o servidor. Entretanto, não raras vezes, o servidor que é demitido, ele entra na justiça. E entendendo a justiça que essa demissão foi injusta, seja porque o motivo apresentado não estava correto, ou, o que muitas vezes acontece, o processo de demissão foi feito de uma maneira errada, ele consegue reverter
Aqui não vamos confundir, né, reverter com a reversão da aposentadoria, mas ele consegue o seu emprego de volta. E aí ele é reintegrado. E como é que a gente pode tentar lembrar essa questão da reintegração? Integrado é uma coisa que está íntegra, que está inteira, que está junto. Em todos os outros casos de provimento derivado, o servidor ele ainda está no serviço público. Na reintegração não, ele está à parte. Ele não está mais perto, ele está rompido. A ligação dele com o serviço público está rompida, não está mais íntegra. Na reversão, o servidor ele ainda tem o vínculo de aposentadoria. Na readaptação, ele está saindo de um cargo para ir para outro. No caso da recondução, ele estava num cargo e volta para o seu original. Já na reintegração, não. Na reintegração, ele está fora, ele foi chutado do serviço público, processou o patrão e conseguiu voltar para o seu cargo. Por fim, nós temos o aproveitamento. O aproveitamento, sempre quando eu explico pessoalmente, o pessoal sempre fala, eu quero ficar em disponibilidade. Depois que entende esse conceito, daí passa a ser sonho de consumo. Que horror! Na lei do município, no estatuto, a disponibilidade está como uma vacância, mas a disponibilidade conceitualmente não é exatamente uma vacância. Em todo caso, para a prova, considere. Por que eu estou dizendo que ela não é uma vacância? Porque nos 4 primeiros casos, a gente está falando de um servidor que foi tirado do cargo. E no caso da disponibilidade, não é o servidor que é tirado do cargo, é o cargo que desaparece, deixando o servidor avulso. Tu não tem um cargo vacante após ocorrer a disponibilidade, tu simplesmente tem um servidor que não tem mais cargo. Por exemplo, digamos que o município tinha um cargo de porteiro e após uma série de adequações e modernizações, colocou um porteiro eletrônico dentro da prefeitura que faz leitura facial, enfim, abre as portas, e aquele cargo de porteiro não tem mais sentido de existir. Então eles alteram a lei e fazem aquele cargo não existir mais. No entanto, naquele cargo já tinha um servidor, e esse servidor não pode simplesmente ser mandado embora. Sem ter onde colocar esse servidor, eles simplesmente mandam ele para casa, colocam ele em disponibilidade, ele vai para casa, vai receber os seus vencimentos, a sua remuneração como se estivesse trabalhando, mas não vai estar trabalhando, ele vai estar ganhando sem trabalhar. Algum tempo depois, a prefeitura decide que consegue aproveitar esse cara em outro cargo. E então acontece o provimento por aproveitamento. Então existia essa situação onde o cargo sumiu, ele ficou em disponibilidade e ele é reaproveitado em outro cargo. Na prática, dificilmente um servidor fica em disponibilidade. Se acontece essa questão de extinção do cargo, normalmente ele é aproveitado imediatamente. É muito difícil acontecer dele ir para casa e ficar recebendo, até porque isso normalmente seria apontado por Tribunal de Contas. Por fim, temos ainda algumas outras formas de vacância. Nós temos a promoção, que é no caso de um servidor que está num cargo como um agente, e daqui a pouco tem níveis onde ele pode passar para um nível 2, por exemplo, e então aquele cargo anterior que ele estava, o nível 1, fica vacante. Ele também pode ficar vacante naquela hipótese que a gente já mencionou anteriormente, ele assumir um outro cargo e não poder acumular. Nesse caso ele não é exonerado, não é exonerado de imediatamente. Ele vaga o cargo porque o servidor vai para outro cargo, mas ele ainda não está exonerado, ele vai ser exonerado só após o fim do estágio probatório. Temos também o caso óbvio do falecimento, às vezes a lei tem que colocar o óbvio. No caso do servidor falecer, o cargo obviamente vai ficar vago. E por fim nós também temos a situação de anulação do ato de provimento. Isso aqui é o seguinte, digamos que houve um concurso e chamaram um servidor fora de ordem. Ao invés de chamarem o primeiro colocado, resolveram chamar lá o sexto, mudaram ali a ordem. Isso é um ato nulo, não se poderia fazer isso. Então, nesse caso, é anulado o ato de provimento e o cargo volta a ficar vacante. Em todo caso, para acontecer isso, é necessário um processo que garanta ao servidor que está lá uma ampla defesa para ele também poder garantir. Ele não tem culpa de ter sido chamado, a princípio, de forma errada, né? Essa
foi a aula de hoje, referente ao provimento e vacância. Espero que tenham gostado, que ajudem vocês a conseguir memorizar essas palavrinhas tão difíceis e tão parecidas tantas vezes, e que tantas vezes é cobrado na prova. Peço novamente que, por favor, curtam o vídeo, ajudem a gente, pessoal. Se inscrevam também, temos muitos que nos assistem e que não se inscrevem. Se inscrevam no canal, continuem conosco. Nós vamos continuar dando aula, não só de Cariacica, mas de outros municípios. E estamos sempre disponíveis para os seus comentários, para suas sugestões e pedidos de aula. Obrigado, pessoal. Bom estudo para todos. Até a próxima.